Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de pós-parto. Como foi que eu sobrevivi aí a essa aventura desde que o Cauã nasceu até aí os 40 dias de resguardo. Bom, começando aqui do hospital, tá? Do momento em que Cauã nasceu, naquela madrugada do dia 31 de outubro de 2017. Se você não assistiu ainda o meu vídeo de relato de parto, eu convido você a assistir, tá? Tem muita gente acessando, tem muitos likes, então é um vídeo que eu convido você e recomendo, tá bom? Bom, gente, naquela madrugada do dia 31 de outubro de 2017, Cauã nasceu de parto normal. Foi um parto excelente, um parto super tranquilo. E assim que ele nasceu, já levaram ele pra limpar e pesar, e o Thiago foi acompanhar tudo isso, e eu fiquei lá na sala com a médica. Então eu levei 4 pontinhos, tá? E logo depois que elas tiraram a placenta, deram esses pontos, elas colocaram a fralda em mim devido ao sangramento, né? A gente sabe que a gente sangra bastante quando a gente tem filho, seja de parto normal ou cesárea. Depois disso a gente foi para a sala de recuperação, e lá na sala de recuperação levaram o Cauã, ele mamou, e logo depois que foi liberado um quarto pra gente, a enfermeira me acomodou lá no quarto, me explicou tudo direitinho, e tudo ok até aí. Os únicos sintomas que eu estava sentindo nesse momento era, minha barriga mexia bastante, gente, parecia que tinha outro neném ali dentro. Eu estava sentindo bastante cólica, o sangramento estava bem intenso, e umas contrações ainda. É natural essas contrações acontecerem, devido ao fato de que o útero já começa, nas primeiras horas depois do parto, o útero já começa a voltar ao tamanho normal, gente. Então, é absolutamente normal isso. Então, as cólicas estavam leves, não estavam me incomodando. Foi uma noite difícil, como a gente já sabe, um recém-nascido demanda bastante cuidados, assim, principalmente nos primeiros dias de vida. Então a gente já esperava que fosse acontecer isso. Então a gente não dormiu. Esse restinho de madrugada aí a gente praticamente não dormiu. No outro dia, nós recebemos visitas de médicos, né, para saber como é que eu estava, como é que o Cauã estava, várias enfermeiras, toda a assistência a gente recebeu. Cauã estava mamando perfeitamente, graças a Deus. E ainda pela manhã chegou uma enfermeira pra dar banho, me ajudar a tomar banho, né? Achei até engraçado isso, porque eu até comentei com ela, eu me sinto totalmente apta a tomar banho sozinha. Ela, não, mas mesmo você estando bem, eu preciso estar de olho, porque já aconteceu de algumas mães desmaiarem aqui, porque cai, né? Pode ter uma queda de pressão ali e a gente acaba caindo. Enfim, ela me ajudou nesse banho, ajudou a colocar a cinta. Aí nós substituímos essa fralda, né, por um absorvente gigante lá do hospital, porque já tinha amenizado um pouco o fluxo, mas ainda estava bem intenso. Então precisou ser aqueles mega absorvente de dinossauro, sabe? Mas enfim, ela me ajudou a colocar essa cinta, me ajudou a tomar um banho, foi tudo ok, tudo tranquilo. Vários médicos, né, várias enfermeiras entravam no hospital o tempo inteiro, na sala o tempo inteiro, para poder aplicar medicação em mim. Então eu tava com acesso aqui no braço, recebia medicações. Não sei se por essas medicações eu não estava sentindo dor nenhuma, gente. A única dor que eu tava sentindo era dor no corpo, como se eu tivesse feito uma atividade física bem pesada. Então eu tava sentindo dor no corpo, assim, devido à força que a gente faz na hora do parto. Fora isso, nada de dor. E logo no final do dia, minha irmã foi pro hospital para me ajudar com o Cauã à noite, porque o Thiago não podia ficar comigo nessa noite, né? Então foi a noite de novo difícil, ok, já esperava que isso fosse acontecer. E no dia 1º de novembro foi o dia da alta. Então o Cauã recebeu alta, ele passou pelo teste da orelhinha, o teste do olhinho, o banco de leite também, o pessoal do banco de leite passou lá para dar uma ajuda pra gente com relação à amamentação. Ele estava mamando corretamente, a pega estava certinha. Então, depois que ele recebeu alta, também eu fui liberada, fui avaliada. Então, viemos para casa, esse dia 1º de novembro. Aqui em casa, eu fiquei com um pouco de medo, um pouco de receio, né? Porque era só eu e o Thiago, gente. Não tinha mais ninguém para ajudar a gente. Então, éramos só nós dois. Então, tinha um pouco de medo de como eu lidar com aquilo, sabe? Um bebê muito pequenininho, enfim. Eu tava morrendo de medo, mas acabou que me dei super bem com ele de cara, assim, dei banho nele, troquei fraldinha, cuidei do coto umbilical dele. Tudo ok, graças a Deus, até aí, né? Bom, eu não estava sentindo nada de dor nos pontos, os pontos estavam ok. No hospital passaram pra mim um spray antisséptico chamado Andouba. Muito bom, não sei se devido a esse spray também, que eu não sentia dor nos pontos. Eu sentia muito medo de espirrar, gente. Parece que se eu fosse espirrar ia estourar os pontos todos, mas assim,
Eu duvido que isso aconteceria, mas eu fiquei com bastante receio, porque quando eu espirrava ou tossia forte, aí dava uma dorzinha assim, sabe? O fluxo, né, o sangramento já estava mais tranquilo. Comecei a sentir dores nos seios devido à amamentação. Como meu leite desceu no terceiro dia, então o Cauã começou a mamar mais e mais e mais. E nisso eu comecei a ficar com dores nos seios. Esse assunto eu quero abordar em um vídeo específico falando sobre minha experiência com a amamentação. Não estava sentindo mais nada, nenhuma dor no corpo, já tinha passado, estava tudo tranquilo nesse sentido. Porém, eu comecei a inchar um pouco os meus pés. Então, os meus pés começaram a ficar inchados. E depois do quinto dia, mais ou menos, eu já não estava mais com nenhum sangramento. Eu comentando isso com a minha irmã, ela achou estranho já ter parado tão cedo, né, o sangramento. E ela me indicou, então, tomar água inglesa. No intuito desse sangramento, né, se tiver algum coágulo preso, alguma coisa, liberar isso e também para poder desinchar. E a gente comprou, realmente, gente, nos primeiros dias de uso, já meus pés já desincharam e acabou que realmente tinha um coágulo. No banho eu notei que desceu ali uma bola, assim, sabe, de sangue, mas também foi só aquilo. Mas eu me senti tão melhor, sabe, com essa água inglesa, muito bom mesmo. Passaram pra mim um suplemento de ferro. E esse suplemento de ferro me prendeu, sabe? Prendeu um pouco meu intestino. E nisso eu fiquei com gases. Gente, gases. O que era aquilo? Meu Deus do céu. Parecia que eu ia explodir de tantos gases, sabe? Então, devido a isso, assim, eu fiquei com muito medo de fazer o número 2. Eu morria de medo de evacuar. Eu achava que aquilo ali ia estourar os pontos, porque os pontinhos, por mais que foram só dois, né? Dois internos e dois externos, fica bem pertinho ali do orifício que eu preciso, né? Para evacuar. Então eu morria de medo. Então eu sofri bastante com relação a isso, sabe? Bom, gente, e assim foram os 40 dias. Essa correria toda com o Cauã, recém-nascido, a gente sabe como é que são os primeiros dias do bebê. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo como é que são os primeiros 30 dias do bebê em casa. Então, se você não viu também, veja lá que lá eu faço um resumão de mais ou menos de como é que foi essa história aqui em casa. Minha recuperação, fisicamente falando, minha recuperação foi excelente. Acho que um parto normal dá essa. A gente tem essa vantagem, né? A recuperação foi muito boa, graças a Deus, não tive nenhum problema. Foi tudo muito tranquilo. Então, assim, fisicamente não tenho do que reclamar. Psicologicamente, eu tive uns probleminhas, assim. Eu tive baby blues, que também tem vídeo aqui no canal. Se você não assistiu, assista. Lá eu falo mais um pouquinho sobre isso. Então, eu tive esse probleminha. A gente também sofreu bastante com a situação aqui de cansaço, porque a gente teve problemas com o sono do Cauã. O Cauã era um bebê muito difícil para dormir. Na verdade, ele não dormia, para ser sincera. Eu quero fazer um vídeo falando especificamente sobre esse assunto. Eu me cansei muito, eu estava muito cansada mesmo. Acredito que isso tenha influenciado também pro Baby Blues. E começou uma obra aqui atrás da minha casa, começou uma obra, sabe? Tanta hora para começar a obra, começou no meu resguardo. Ótimo, né? Isso. Aí vinha uma marretada, um cortador de cerâmica, esses barulhos que uma obra faz aí, né? Então foi terrível, gente. Realmente foi bem difícil nesse ponto. Bom, o que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte: fique tranquila, vai dar tudo certo no seu pós-parto, não é nada demais. É muito bom, assim, sabe? Você conviver com seu filho nos primeiros dias de vida, é muito gostoso. É bem difícil também, por isso que eu indico pra você, peça ajuda. Peça sua sogra, sua mãe, algum parente pra ajudar você, sabe? E se não tiver ninguém disponível e você tiver condições de pagar uma enfermeira, eu sugiro que você faça isso, porque foi bem difícil. Fez muita falta aqui pra gente uma pessoa pra ajudar, então acredito que você vai se sentir melhor, sabe? Você vai conseguir sem essa ajuda? Vai, só que vai ser um pouquinho mais difícil, então peça ajuda sim, tá? Se seu parto for um parto normal, muito dificilmente você terá algum tipo de complicação. A menos uma inflamaçãozinha com o ponto, né? Mas acho muito difícil. Se for uma cesárea, pode ser que sua recuperação seja um pouquinho mais delicada, mas isso é muito relativo. Eu conheço várias mulheres que tiveram parto cesárea e foi tudo excelente a recuperação, não tem do que reclamar. Então, independente do tipo de parto que você tenha, se resguarde, tá? Realmente descanse, tire esse tempo pra você, pro seu bebê. Não fique pensando em outras coisas, procure não se preocupar com outras coisas também,
porque isso acaba influenciando no seu pós-parto. Então não faça isso. É, se dê esse prazer, se dê essa oportunidade de cuidar só de você e do seu filho, porque isso faz muita diferença e você vai ter uma história maravilhosa para você contar depois. E eu, mesmo com todos os meus perrengues, mesmo com todos os problemas que eu passei no meu resguardo, estou aqui contando essa história maravilhosa. Não deixaria de viver nenhum minuto do que eu vivi. Então, assim, foi tudo muito bom, graças a Deus, mesmo com todos os problemas. Eu espero que o de vocês seja melhor ainda, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de dar um joinha pra me ajudar na divulgação aqui do canal, tá? Então, um beijo pra vocês, fique com Deus e até a próxima.